Fale mais um pouco com Deus. Diga: Senhor, aqui estou para ouvir a Tua voz. Quero continuar, Senhor, a ouvir a Tua voz, porque eu sei que Tu estás aqui. Se você puder orar por alguém que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, estenda a sua mão, dá um toque no ombro, diga: eu quero orar pela tua vida, quero abençoar você, para que a palavra do Senhor fale ao teu coração nesta manhã. Podemos ter esse tempo de oração? Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela tua manifestação e por aquilo que ainda vamos receber do Senhor hoje. Eu creio que aqui nós estamos não à toa, não por acaso. Eu creio que aqui nós estamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Saímos das nossas casas, nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo. Queremos orar a Deus para aqueles que estão online, para aqueles que estão em casa, que não puderam vir, aqueles que estão em outros lugares do mundo, Senhor, em outros países, em outras cidades, e que serão, ó Pai, estão a ser alcançados por esta ministração, por este culto que estamos a ofertar ao Senhor. Ó Deus, te adoramos, porque sabemos que grandes coisas Tu tens para nós, grandes coisas Tu tens para a minha vida, para a vida de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, aqui nesta manhã. Senhor, aqui nos reunimos para receber de Ti uma porção redobrada do Teu Santo Espírito, e que a Tua palavra encontre um lugar bastante especial no nosso coração. Quantos creem nisso podem dizer amém? Amém. Você pode aproveitar que você está em pé e dar pelo menos 3 ou 4 abraços e dizer, você é um vencedor em nome de Jesus. Você é uma vencedora em nome de Jesus. Não é só o abraço, é a profecia também. Você é um vencedor em nome de Jesus. Você é uma vencedora em nome de Jesus. Quantos vencedores há aqui no nosso meio? Amém? Glória a Deus. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que bom estarmos entre vencedores. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você que tem Bíblia, pode tomar o seu assento. Você que tem a sua Bíblia, eu quero partilhar convosco uma porção da palavra de Deus que está em Gênesis. Gênesis, livro dos Gênesis. Hoje eu quero falar sobre uma pessoa que me inspira muito. Eu tenho certeza que todos nós temos pessoas inspiradoras, sim ou não? Cada um aqui, se eu fosse perguntar qual é a tua personagem favorita das Escrituras, cada um de nós tem aqui a sua. Uns gostam de Davi, outros admiram a vida de Moisés. Claro, Jesus, todos nós admiramos, é au concurso. Mas outros vão dizer Paulo, não é assim? Quem dá mais? Outros vão dizer Josué, outros vão dizer Pedro. Mas eu admiro muito um jovem que foi governador do Egito. Esse jovem teve inúmeros problemas familiares. Esse jovem sofreu todo tipo de aflição na sua própria família e na vida. E esse jovem traz algumas lições muito inspiradoras para o meu coração, e eu quero partilhar convosco algumas dessas lições. Vamos aprender juntos em nome de Jesus? Gênesis 37 é a história de José. E o tema da meditação desta manhã é marcas de um vencedor. Quantos vencedores nós temos aqui nesta manhã? Amém? Graças a Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então quero partilhar convosco esta passagem das Escrituras. A história de José quase que não precisa de explicação, ela é autoexplicativa. À medida em que lemos, vamos já aprendendo coisas muito importantes, mas vale a pena relembrarmos algumas verdades. Livro de Gênesis 37, verso 2. Marcas de um vencedor. Se você puder apontar, gravar, vale a pena para você talvez depois meditar nessas escrituras, tá bem? Diz assim a palavra de Deus: quando José
tinha 17 anos. Quantos anos? 17 anos. Ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que era o Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E vocês sabem que José é filho de Jacó com a mulher que ele amava, o nome dela era Raquel. E aí o seu Jacó gostava mais do Zé. E isso gerou uma série de transtornos em cadeia que levou José a enfrentar inúmeros problemas na sua vida, porque o pai gostava mais dele do que dos outros irmãos. E no versículo 3 diz que o seu Israel mandou fazer para ele, para José, uma túnica longa. E quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, qual foi o sentimento que nutriram por José? A minha tradução diz que eles odiaram-no. Odiaram José e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, versículo 5, José teve um sonho. O que José teve? Um sonho. Será que há muitos sonhadores aqui no nosso meio? Quantos são sonhadores? Normalmente os vencedores são sonhadores, amém? Sonhadores são vencedores, são sonhadores. José teve um sonho. Como é que a gente controla um sonho? E ele contou aos seus irmãos. E aí os irmãos, ao invés de apoiá-lo e dizer: Zé, os teus sonhos são fantásticos, nós vamos apoiá-lo nos teus sonhos. Ao contrário, o sonho do Zé causava nos irmãos mais ódio, mais rancor e mais vontade de matá-lo. No versículo 5 diz que o Zé contou o sonho e os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. E para complicar a vida do seu Zé, ele teve outro sonho. E aí você vai entender que ele sonhou com os feixes de trigo, depois ele teve o sonho com o sol, com a lua e com as estrelas. E o sonho do José era que um dia, aqueles irmãos iriam prostrar-se diante dele. Se você ler no versículo 11, diz que assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. E o pai, entretanto, refletia naquilo. No versículo 18, Gênesis 37, diz: eles viram José de longe, o pai chamou José, disse: José, vai levar ali uma comida para eles. E aí os irmãos viram José de longe, e antes que José chegasse, planejaram abraçá-lo, é isso? Planejaram matá-lo. Estou a falar dos irmãos dele, não estou a falar dos inimigos dele, estou a falar dos irmãos dele. Os irmãos planejaram matá-lo. E aí disseram: lá vem aquele sonhador. Diz assim comigo: lá vem aquele sonhador. E aí eles disseram: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos fazer uma pausa aqui. E eu quero perguntar: quantos Josés existem nesta manhã? Aliás, literalmente, a nossa igreja, penso eu, pastor Paulo João, há muitas pessoas que têm o nome de José, não é? Há alguém entre nós que tem esse nome, ou, enfim, olha lá, um ali, quem mais chama José? Eu sei que o pastor Henrique José, né? 2, que mais? 3, 4, José. Você sabe que José, para os Josés aqui presentes, a palavra José significa multiplicador. José significa aquele que prospera. José quer dizer próspero, aquele que onde está, multiplica, persevera, vence. Então, de uma certa forma, todos nós somos Josés, amém? Não? Somos prósperos, somos vencedores. Esse rapaz, o José, cujo nome significa aquele que prospera, foi filho do seu Jacó. Ele tinha mais 11 irmãos, filho de seu pai com a mulher que ele amava. Foi conhecido na Bíblia como o homem dos sonhos. José,
o sonhador. Desde criança, desde pequenino, ensinamos para as crianças que José era o sonhador. E muitos anos depois, os seus sonhos se concretizaram, sim ou não? Quem conhece a história de José sabe que muito tempo depois, muitos anos depois, os sonhos de José tornaram-se realidade. Isso que ele viu na mente aconteceu na prática. E o José enfrenta relações familiares muito complexas. Eu não sei se vocês já viveram isso ou já ouviram falar, que talvez em família nós talvez passemos as nossas maiores crises. Talvez em família nós estejamos a enfrentar os maiores abusos, as maiores violações, os maiores traumas, os maiores transtornos, os maiores furadores de balão, as maiores palavras, as palavras mais dolorosas, talvez as lembranças mais amargas da nossa existência tenham surgido no seio de uma família. Sim ou não? Faz sentido? Talvez em família, relação pais e filhos, marido e mulher, entre irmãos, possam surgir na nossa vida marcas profundas, gavetas da nossa alma ainda fechadas, ainda não tratadas por questões familiares mal resolvidas. E o Zé passa por experiências terríveis em família. Ele é caluniado pelos irmãos. Ele é vendido pelos irmãos. Alguém lembra disso? Ele é vendido pelos irmãos, 20 moedas de prata. Ele é vendido pelos irmãos. Ele é jogado poço abaixo. Ele é tratado como uma pessoa que trazia desconforto para a família, porque ele era um sonhador. José era diferente. José tinha um brilho especial e ele alimentava no coração dele sonhos. Mas quem é que pode controlar os próprios sonhos? Quem é que pode dominar aquilo que Deus revelou a ele? E ele via que no futuro ele teria uma trajetória diferente. E os irmãos, por ciúme e por ódio, procuraram matar José. José foi vítima do erro do papai. O seu Jacó não soube amar os outros filhos assim como amava o José. E por causa dessa divisão na família, que Abraão já mostrou, que o Isaac já mostrou, e o Jacó repete a mesma coisa. Ele gosta de um filho, ele conversa com o filho, ele alimenta amizade com o filho, ele sai para passear com este filho, e os demais pastoreiam os meus rebanhos, os demais trabalham, trazem comida para casa, mas quem eu gosto mesmo é do José. E os irmãos não aceitam isso. Os irmãos não sabem conviver com esta preferência do pai. E o José sofre pela má conduta do papai. Você já sofreu por causa do erro de alguém? Quem aqui já viveu essa experiência de sofrer por causa do erro de alguém? É doloroso ou não é? É doloroso ou não é? O Zé vai cheio de amor levar um lanche, passa aqui no Burger King, leva para eles uma sandoca e de repente ele fala, oi, os irmãos, oi, pff, oi, pff. Vai para o fundo do poço. E quais são então as marcas desse rapaz que sai do fundo do poço para o topo do mundo? Diz assim comigo, do fundo do poço para o topo do mundo. José sai do fundo do poço e é levado por Deus ao topo do mundo, a ser o líder do maior império do planeta àquela altura, o império do Egito. José se tornou o homem mais poderoso da terra, abaixo do faraó. Ele tinha um anel do faraó nas mãos. Como é que esse homem sai do fundo do poço e ele vai para o topo do mundo? Quais são as marcas desse vencedor? Vamos aprender juntos em nome de Jesus. Quantos querem receber isso da parte de Deus? Digam amém. Quando eu olho para a vida do José, eu me lembro de uma frase que eu li, alguém que postou, que eu achei interessante, que diz que a vida é diferente da escola por uma razão, né? Na escola, primeiro vem a lição, depois vem o teste. Na vida, primeiro vem o teste, depois vem a lição. Já viveram isso? Parece que a vida às vezes não nos prepara para determinadas experiências. Quando nós olhamos, já estamos nelas. E aí é orar e pedir a Deus, Senhor, me ajude a sair disso, porque eu nunca passei por isso, eu não sei lidar com isso. Já li em livros, já ajudei outras pessoas, mas agora é comigo, Senhor. E agora eu preciso passar por esse deserto. Faz sentido para alguém essa expressão? A primeira marca do José, eu também poderia chamar de os 3 P's do progresso.
A vida de José, na minha opinião, pode ser resumida em 3 palavras que começam com a letra P. Os 3 P's de uma pessoa que progride. Os 3 P's de uma pessoa próspera. E o primeiro P é a perseverança. Podemos falar juntos? Diga assim comigo, perseverança. Perseverança é a arte de não desistir. Ainda que tudo recomende que desistas. Ainda que tudo te empurre para a desistência. Você diz, não, eu não vou desistir, eu vou resistir, porque eu tenho perseverança. A vida do seu Zé é uma vida de altos e baixos. Alguém sabe o que é isso? Altos e baixos. Se você puder apontar aí ou mentalizar esse gráfico virtual, digamos assim, a vida do Zé começa aqui, na casa do papai, até 17 anos. Até os 17, José vive na casa do pai, pastoreia os rebanhos, tem ali um sonho ou 2, mas ele está bem, ele é o amor do pai, ele está protegido pelo pai, a vida dele está aqui. De repente, ele vai levar um lanche para os irmãos, e aí os irmãos já haviam planejado matá-lo, o jogam no poço, diz a Bíblia. Então a vida do Zé sai da casa do pai para o fundo do poço. A vida mudou, sim ou não? Altos e baixos. O Zé está no fundo do poço. De repente os irmãos têm uma ideia fantástica. O mais velho diz, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Tira o Zé do poço. O Zé sai do poço. Opa, agora a vida melhorou. Agora os irmãos me tiraram do poço. Agora a coisa vai. Agora ficou bem. Não, Zé, não vai. Porque agora você vai ser vendido como escravo. Ele está na casa do pai, vai para o fundo do poço, sai do poço, é vendido como escravo. E aí ele chega no Egito. E lá no Egito tem um rapaz que gosta dele, o nome dele é Potifar. E diz, Zé, vem trabalhar na minha casa. Você tem dons de administração, você é um líder excelente, você é um rapaz inteligente, com planejamento estratégico. Então agora você vai liderar as minhas coisas. O José deve dizer, Senhor, obrigado, porque agora a tua mão está sobre mim, agora a minha vida vai prosperar, agora a coisa vai para frente. Eis que um belo dia, a mulher do patrão se apaixona pelo Zé. E o Zé diz, não quero tocar em você. Já vamos falar disso. E aí então, vai para a prisão. O Zé vai 2 anos de cadeia. A vida do Zé. Onde é que começa a vida do Zé? 17 anos na casa do pai. Vai tudo ótimo. De repente, bate um vento, tudo muda. De repente o Zé sai do poço. Daqui a pouco muda outra vez. Aí ele vai para o Egito. Agora estou bem. De repente vai para o calabouço. E aí depois de 2 anos... 17 daquele dia para 17 lá, 30 aqui, 13 anos depois, o José agora é primeiro-ministro do maior império do mundo. Pergunto a vocês, o que é que sustentou o Zé? Da casa do pai, no fundo do poço, saiu do poço, vendido pelos irmãos, chega no Egito, é traído pela mulher do patrão, vai preso sem tocar nela, e agora ele sai e é governador do Egito. Sabe o que é que sustentou o Zé? Uma palavrinha chamada perseverança. Deus está contigo nos altos e baixos da sua vida. Quantos creem nisso, louvem ao Senhor. Talvez se eu desse aqui uma oportunidade, todos vocês, todos nós, ficaremos aqui até o próximo domingo, contando os altos e baixos da nossa vida. É ou não é, pessoal? Fazem que a coisa vai bem, a saúde vai bem, de repente bate um vento, a gente adoece, daqui a pouco melhora, daqui a pouco vem o desemprego, aí daqui a pouco estamos bem, mas o filho está mal, daqui a pouco o filho dá bem, mas o casamento vai mal. E as finanças vão bem, mas a saúde vai mal, aí a saúde vai bem, as finanças vão mal. E aí você e o teu marido vão bem, mas o teu primo, teu sobrinho está mal. Olha, eu aprendo 2 coisas aqui com José. Primeiro, Deus permite os altos e baixos da nossa vida. Você pode dizer comigo, diz assim comigo, Deus permite os altos e baixos da minha vida. Mas Deus não apenas permite, agora vem a lição número 2, Deus está conosco. Diz assim comigo, Deus está conosco nos altos e baixos da minha vida. Quantos altos e baixos eu e você já enfrentamos? O primeiro P de uma vida próspera é o P da perseverança. A arte de crer que Deus pode abrir uma porta a qualquer segundo.
A qualquer instante Deus muda o jogo. A qualquer momento Deus cria. Ele abre uma porta no deserto. Ele abre uma estrada no mar. Ele faz chover pão no meio do deserto. Sim ou não? Ele pode andar sobre as águas e aparecer. A gente acha que é um fantasma, mas é Ele nos tirando da solidão, da aflição. Esse é o nosso Deus. Quantos altos e baixos nós enfrentamos na nossa vida. Mas o ponto aqui é, mesmo com altos e baixos, não desista de sonhar. Amém, pessoal? José, mesmo no fundo do poço, continuou sendo Zé. Mesmo no calabouço, preso porque não tocou na mulher do patrão, continuava sendo Zé. E Deus estava com ele mesmo nos momentos de baixa, mesmo nos momentos de calabouço, de prisão. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, eu gosto desse texto. Joel 2, 28 diz que nos últimos tempos Deus derramaria o Espírito Santo. Quem lembra desse texto? E aí quando Deus derramasse o Espírito Santo, algumas coisas iriam acontecer. Alguém lembra dessa referência? Os vossos filhos profetizarão. Você pode dizer amém? Ah, e os vossos jovens? Os vossos velhos primeiro. Os vossos velhos terão sonhos, vão enxergar, vão sonhar grandes coisas. E os vossos jovens? Ah, os jovens terão visões, sonhos de Deus para nós. A vida é feita pelos Josés. Só um José de Deus constrói algo permanente por toda a vida. Só os Josés é que deixam um legado para a próxima geração. Deus usa gente que sofre. Deus usa gente que sabe viver nos momentos altos e nos momentos baixos. Não se sente o máximo quando tudo vai bem e não se sente o mínimo quando tudo vai mal. Eu sei que Deus está a controlar, a ver os altos e baixos da minha vida. Você pode declarar a tua fé em Jesus nesta manhã? Quando eu estou no momento alto, eu não me sinto orgulhoso. Quando eu estou no momento baixo, eu não posso me sentir um miserável. Porque a mão de Deus está comigo, nos altos e nos baixos. Você pode declarar a sua fé e dizer, eu creio, Senhor. Jesus disse, no mundo terão aflições. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que as aflições desse tempo presente nem se comparam com aquilo que nos está preparado lá na eternidade. Você pode glorificar a Deus por isso? Pessoal, as coisas estão bem, de repente as coisas podem mudar. Outro dia me lembro que eu estava todo feliz para a reunião de uma amiga do grupo. Fui para o nosso grupo de oração, um grupo de apoio. E aí fui para a casa dela e quando eu apertei a campainha, uma casa bonita aqui em Cascais. E quando eu aperto a campainha, o portão assim automático, todo XPTO. Aquele portão abre assim e eu sinto algo pular no meu braço. Ainda bem que não era um cão. Pulou algo no meu braço e eu, instinto de defesa, né? A primeira reação normalmente é de defesa. E eu tirei o braço assim. E quando eu vejo algo a caminhar assim pelo chão. E curioso como sou, olho por dentro do portão, adivinha? Era um rato. Da outra vez me convidaram para comer arroz de rato. Eu acho que eu tenho algum ministério nessa área. De repente pula um rato no meu blazer. E eu olho aquilo e digo, como diz na minha terra, o sangue de Jesus tem poder. Eu falo, Senhor, que coisa fantástica. Eu venho aqui todo feliz para o grupo dessa irmã querida. Vamos falar juntos, vamos orar. De repente um rato pula em mim. Mas olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus. O rato pulou para baixo, para fora. Já viu se ele pula para cima? Foi o que eu pensei. Das duas, uma. Ou ele pulou no meu braço e falou assim, é brazuca, deixa eu pular fora. É confusão para minha cabeça, deixa eu sair daqui. Ou ele percebeu, pensou assim, não, isso aí vai dar confusão, deixa eu correr logo, deixa eu sair fora logo daqui. Mas eu fiquei pensando, de repente, tudo vai bem, de repente pula um rato no teu blazer. E aí sabe o que a gente faz? Louva a Deus pelos livramentos que Ele nos tem dado. Quando acontece algo ruim, nós temos uma brincadeira em casa, quando a nossa filha diz, pai, estou com uma dor de cabeça, eu digo, filha, isso só acontece com quem tem cabeça. É uma coisa incrível, mas eu preciso te contar esse segredo.
Pai, estou com a dor na perna. Filha, olha, só quem tem perna sofre esse tipo de dor. Quem não tem perna não tem esse problema. É mesmo, não é, pai? É verdade. Então vamos louvar a Jesus. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Amém? A Bíblia não diz por tudo dai graças. A Bíblia diz em tudo dai graças. Amém? Primeira lição do José é a lição, lembra da primeira palavra do primeiro P? Perseverança. O Zé, da casa do pai, do fundo do poço, vendido como escravo, vai para a casa do patrão. Ele continua crendo que Deus está a cuidar. Deus está a cuidar da sua vida. Não deixe de sonhar, não deixe de desenvolver aquilo que Deus quer para a tua vida. Eu li uma frase do Mark Twain, achei interessante. Ele diz: os 2 dias mais importantes da sua vida são: primeiro, o dia que você nasceu, e segundo, o dia que você descobre por que você nasceu. Se eu descobrir por que é que eu nasci, e a Bíblia diz que nós nascemos para o louvor da glória do Senhor, amém? Lembram-se disso? Eu queria que você resgatasse hoje na tua vida quais são os sonhos, quais são os teus desejos, onde Deus pode te levar. E uma das nossas maiores tragédias pode ser a tragédia da acomodação, a tragédia do comodismo. Já cheguei até aqui, não preciso avançar mais. Deus está a nos levar a, mesmo com altos e baixos, resgatarmos a nossa capacidade de irmos além, de irmos mais longe. Vocês concordam com isso? Vocês acham que Deus é Deus para fazer isso? Porque se os filhos vão profetizar, se os jovens terão visões, se os velhos terão sonhos, qual é o nosso limite? Onde Deus pode nos levar? Qual é a tampa que limita essa panela chamada Igreja do Senhor? Quem é que pode nos impedir? Quem é que pode nos limitar? Agindo Deus, quem pode impedir? Quais são os sonhos que foram roubados da sua alma? Quem é que furou o teu balão? Quem é que adoeceu a tua alma? O José era um sonhador, ele não tinha culpa, era dele isso. Ele era um sonhador. Ele era uma pessoa que enxergava: daqui 10, 20, 30 anos eu estarei lá. Deus já me mostrou que eu estarei lá, eu chegarei lá. Quais são os sonhos que estão adiados? Você tem isso guardado, mas tem adiado por 1 ano, por 2, por 5. Precisa fazer, precisa estudar aquilo, precisa entrar naquele empreendimento, precisa dar aquele passo a mais. Você veio, correu bem, estudou, preparou, chegou até aqui. Agora é a hora de um salto maior. Faz sentido isso, pessoal? Deus quer falar isso. Para onde eu devo ir? Para onde? Onde? Qual é o limite de Deus? Ah, pastor, mas eu sou velho, eu sou preto, eu sou amarelo, eu sou azul, eu sou africano, eu sou angolano, eu sou... Deus não conhece limite. E se nós colocarmos os nossos sonhos diante de Deus, Deus, mesmo nos altos e baixos, Deus vai trazer aquilo que o nosso coração espera. Todos morrem, mas nem todos vivem. Toda gente morre, mas nem toda gente vive. Se você conhece a peça Os Miseráveis, um dos personagens diz assim: morrer não é nada, o duro é nunca ter vivido. Eu penso que Deus quer nos dar uma vida em abundância, e a vida em abundância passa pelos sonhos que Deus tem colocado na nossa alma. Se alguém furou o teu balão, o Senhor quer encher o teu balão nesta manhã. O Senhor quer trazer sonhos e resgatar sonhos familiares. Como deve ser doloroso a gente acordar de manhã e ir trabalhar num lugar que a gente não gosta. Deve ser chato, deve ser triste. Você ter que ir para um local que você não sente prazer, porque talvez dependa daquilo para o seu sustento financeiro. Não estou a falar de emprego, não estou a falar de trabalho. Emprego tem a ver com rendimento. Sonho tem a ver com vocação. Feliz é aquele que consegue ter a sua renda, o seu rendimento da sua vocação. Que Deus conceda isso para a tua alma em nome de Jesus. Que você tenha o seu sustento com aquilo que você faz de melhor. Ainda que você tenha 11 irmãos que te vendam como escravo. Ainda que você tenha uma família desfuncional, como era o nosso irmão Zé. Ainda que tudo pareça que não vai chegar, mas o Senhor vai te conduzir e Ele vai te levar onde Ele quer te levar. Quantos creem nisso? O segundo P da vida do seu Zé é o P da prudência. Prudência.
Podemos falar juntos? Qual é o segundo P? Prudência. As 3 marcas de um vencedor. Ou então, os 3 P's de um homem próspero. José quer dizer próspero. O nome José significa aquele que prospera. O primeiro P é a perseverança. O segundo P é a prudência. Prudência significa postura calma diante de situações que podem destruir a tua vida. Prudência. Prudência significa para e pensa. Isto é a vontade de Deus? Pare e pensa, isto é plano de Deus para a minha vida? Pare e pensa, esta minha ação vai gerar uma reação que vai levar daqui a alguns anos a consequências ruins para mim e para a minha família? Prudência. Prudência é o Zé no capítulo 39, se você puder abra comigo. Gênesis 39, numa daquelas fases boas em Mila, uma daquelas fases top do Zé. Lembra? Altos e baixos. A vida do Zé é um gráfico assim, ó. Mas quando ele numa fase que ele está bem, ele está a trabalhar na casa de um senhor chamado Potifar. E José, versículo 2, Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José. Diga comigo, o Senhor. Mais forte, o Senhor estava com José. Diga assim, de modo que ele prosperou. Diz comigo, prosperou. O José era um homem próspero. E ele foi trabalhar na casa do Potifar. E a Bíblia diz que o Potifar colocou tudo na mão dele. José, vem cá. Você é inteligente, é administrador, tem planejamento estratégico, tem visão, é um bom líder. Toma aqui, a chave da minha casa está nas tuas mãos. Eu só te peço uma gentileza. Pois não, senhor. Você só não toca na minha mulher. Não precisava nem pedir. Olha, tudo isso aqui é teu. Despenso, frigorífico, TV a cabo, tudo que você quiser é teu. Mas a minha mulher, por uma questão, não vamos falar muito, mas por uma questão lógica, a minha mulher é minha e eu não estou a fim de partilhar com nenhum hebreu. Sim, senhor. A tua mulher eu não toco, nem vou, para mim ela nem existe. Venho, faço meu trabalho e está tudo feito. Mas a Bíblia diz em Gênesis 39, 6, que tudo José cuidava e não se preocupava com nada. Agora tem um problema no versículo 6. José era um rapaz atraente e com um bom porte físico. Quem aqui na Equimave me faz lembrar o José? Acho que ali o Buba. Ele fez assim, eu. O Zé era assim, tipo o Buba. A Bíblia diz que ele era bonito de aparência e bonito de porte. Já falei para Priscila, minha mulher, quando chegar ao céu, se eu pegar ela de conversa com o Zé, o pau quebra lá em cima. É Zé e Salomão. Chegou perto, a cuíca vai roncar, como diz na minha terra. A Bíblia diz que o Zé era bonito e era atraente. Aí você imagina, ele está lá a trabalhar. De repente a Bíblia diz que a mulher do patrão se apaixona por esse rapaz. Interessante, líder, inteligente, homem de Deus. Tudo que o Zé faz dá certo. O Zé é uma pessoa fantástica, o Zé é maravilhoso. Eu queria o Zé como genro. Cuidado com o que diz, né, Danilo? O Zé é extraordinário. E a mulher do chefe, a Bíblia diz que a mulher do chefe insiste com ele. A mulher do chefe pega no Zé e ela diz assim, Zé, deita-te comigo. E não é para a gente orar, não. Deita-te comigo. As sedas do Egito estão aqui, o perfume do Egito está aqui, o meu marido não está. Zé, deita-te comigo. A Bíblia diz que isso era todos os dias, assédio sexual na vida do Zé. Sabe o que aconteceu? O José, no versículo de número 10, diz que embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e ele evitava ficar perto dela.
Estou vendo uns amigos aqui dizendo: pastor, essa sorte não acontece comigo. O Zé, assediado sexualmente pela mulher do patrão. E a Bíblia diz que o José, então, ele ia trabalhar, meu Deus, a mulher está chegando perto. Ela está chegando perto, eu não quero nada com ela. Eu prometi para o meu patrão que não ia tocar nela. Qual é esse P na vida do José? Prudência. Prudência é postura santa. Prudência é: não vai agradar a Deus, estou fora. Não vai dar certo, não vai trazer bênção para a minha vida, não vai agradar a Deus, não vai agradar ao meu Senhor, não vai agradar ao meu patrão, não vai ser um bom testemunho da minha fé. Eu sou um homem de Deus aqui no Egito, bolas. O que é que vão dizer? Ah lá, o hebreu veio para a casa do patrão, aproveitou a oportunidade e deitou com a mulher do patrão. O José diz: eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser prudente. Vocês conseguem chegar onde Deus quer nos levar? Existem portas que não devem ser abertas na sua vida. Existem portas que você não deve abrir. Existem situações em que você não deve entrar. Existem conversas que você não deve ter. Existem situações em que você deve fugir. Amém, pessoal? Para quê, pastor? Para evitar um escândalo, para evitar destruir a tua vida, para evitar manchar a sua trajetória de fé com Deus. Mas eu costumo dizer, pastor Paulo João, que a palavra é um despertador. Um despertador, um alarme. Você vai acordar amanhã às 8 da manhã, e isso aqui vai tocar e vai te avisar: olha, 8 da manhã, levanta aí. Mas não vai sair daqui nenhum tentáculo, e vai te agarrar assim pelo pescoço, e vai fazer você levantar, vai te levar à casa de banho, e vai dizer: levanta, infeliz. Isso daqui é só um aviso. Ele vai sinalizar para nós que nós precisamos levantar. Quem vai levantar? Sou eu. A palavra de Deus é um grande despertador. Deus diz: cuidado com isso, não toque naquilo, presta atenção naquilo lá, fecha essa porta aí, cuidado com essa situação, isso daí não cheira bem, pula fora disso, diga não. Amém, pessoal? José é um homem prudente, mas pastor, ele foi prudente e foi para a prisão. Ele não deitou com a mulher do patrão, a mulher do patrão enlouquece, arranca a túnica do Zé, o marido chega, ela diz: olha, o teu empregado me atacou. E entre a palavra da mulher e a palavra do Zé, prevaleceu a palavra da esposa. E o José então vai para o calabouço, fica preso. Mas mesmo preso, ele preferiu ser um homem de Deus do que ser um espertalhão no Egito. Ele preferiu pagar o preço. Porque se eu não pagar o preço, eu vou ter que pagar o prejuízo. Quem não paga preço vai ter que pagar prejuízo. Eu prefiro pagar o preço de dizer não, renunciar. Até quero, mas não devo. Isso me atrai, mas eu prefiro ficar longe, mas receber o prêmio de Deus mais lá na frente. Sabe como chama isso? Adiar o prazer. Princípio de adiar o prazer. Tem prazer que precisa ser adiado. Para quê? Para ser um prazer maior lá na frente. Um prazer com a mão de Deus sobre nós. Você entende o que quero dizer? Faz uma pesquisa na Bíblia de gente que se precipitou. De gente que não foi prudente. De gente que tomou uma decisão por impulso. E examina os resultados. Davi, Sansão, Salomão, Pedro, Paulo, Moisés e todos, muitos. Tomaram decisões imprudentes. E aí então não agradaram a Deus. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu trouxe para a minha vida destruição por atitudes imprudentes, impensadas, ações por impulso. Perdi tempo, perdi dinheiro, perdi talvez respeito por tomar uma decisão de cabeça quente, imprudente, falar sem pensar, agir sem pensar. Eu quero te desafiar hoje a dizer: Senhor, quais áreas da minha vida precisam de prudência? Sabe que nós precisamos de prudência até para falarmos? Quem entende isso? Nós não podemos falar de qualquer maneira com as pessoas, sim ou não? Prudência para chegar ao coração de um filho, prudência para repreender um amigo, para conversar com o pai e com a mãe, prudência nas palavras. Eu me lembro de uma história de uma irmã que era conhecida na igreja, assim como a nossa,
como a irmã das palavras sábias. É uma irmã que não falava mal de ninguém. E aí um dia os adolescentes, a Bíblia diz que terrível coisa é cair na mão dos adolescentes. Os adolescentes resolvem dizer assim: essa irmã fala bem de toda a gente. Vamos perguntar para ela o que ela acha do diabo. Que ideia genial. Vamos, irmã Maria, anda cá. A irmã tem sempre uma palavra boa sobre as pessoas, sempre tem uma palavra positiva, uma palavra saudável. Qual é a sua opinião? O que a irmã pensa do diabo? Ela olhou e falou: do diabo? Ela disse: é um rapaz que trabalha muito. Nem do diabo a irmã Maria conseguia ter uma palavra negativa. Como é que são as nossas palavras? Comece a colocar Deus nas suas palavras. Amém? Sabedoria para responder posts na rede social. Quanto conflito a gente observa nas redes sociais por uma falta de prudência. Às vezes um joinha, um gosto, resolve uma polêmica. Não é assim? Mas nós queremos trocar balas e armas, falta de prudência. Quantos olhares você precisa dominar? Aliás, a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Se o teu corpo for mau, o teu corpo andará em trevas. Vocês lembram dessa expressão? Que áreas da nossa vida precisam de prudência? O José disse não. Prudência nas finanças, aponta isso. Prudência na sexualidade. Prudência na administração dos meus bens. Porque eu quero te lembrar de Gálatas 5. Nós vivemos um conflito espiritual. Lembra-se disso? Qual é o nome deste conflito? A carne luta contra o espírito. Para quê? Para que eu não faça o que Deus quer que eu faça. Quando eu chegar no céu, eu vou falar: e aí, Zé, como é que foi lá naquele dia? Eu, não a Priscila, ela não vai chegar nem perto. Eu vou dizer: Zé, como é que vai ser? Como é que foi aquele dia lá? Foi assim tão fácil como a gente lê lá em Gênesis 39? Ou surgiu no teu coração: puxa, é a mulher do patrão, que oportunidade. Ah, eu não sei o que o Zé vai dizer, mas eu imagino que ele vai dizer assim: Sérgio, ainda bem que eu corri, malandro. Ainda bem que eu corri, porque a coisa estava apertada para o meu lado. Eu corri, mas por que você correu? Eu corri para que o nome do Senhor fosse exaltado na minha vida. E se eu não tivesse corrido, eu não seria depois governador do Egito. A vida do José estaria ceifada. Eu quero lembrar para você uma frase do Martinho Lutero, historiador, pai da igreja, reformador. Quando ele disse: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, até que eu descobri que o miserável sabe nadar. Eu cria na minha alma: o velho homem morreu ali. Mas no meu dia a dia eu descobri: o miserável sabe nadar. E é esse o conflito. Nós declaramos: Senhor, eu quero ser santo, eu quero escolher bem, eu quero fazer a tua vontade. Mas existe dentro de nós um conflito. E todo conflito, ele é imantado. O conflito tem um imã. O conflito nos atrai. O conflito nos seduz. Quais são as áreas da sua vida que precisam hoje ser colocadas diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de mais prudência nessa área da minha vida. Prudência no falar, prudência no olhar, prudência no cumprimentar, prudência no responder, prudência no reagir. O mundo seria melhor se nós tivéssemos mais prudência nas nossas ações. Relacionamentos pais e filhos seriam melhores, concordam comigo? O pai do Zé, o seu Jacó, não foi prudente. Lembram disso? A Bíblia diz que ele não gostava muito dos outros filhos, mas gostava desse. E gostava do mais novo, Benjamim. Mas e os outros 10? Os outros 10. E rachou a família. E dividiu o lar. Não foi prudente. Quero que Deus nos ajude nesta manhã
recebemos de Deus a virtude da prudência. Se você ler o final da história de José, pastora Denise, o José diz assim: pessoal, um dia Deus vai nos levar desta terra, mas eu quero pedir uma coisa para vocês, lembra? Até os meus ossos, eu quero que vocês levem daqui. Alguém lembra dessa expressão? Gênesis 51, até os meus ossos vão para o lugar certo. Quando eu morrer, os meus ossos vão estar aqui. Tirem os meus ossos daqui e levem para o lugar que Deus vai nos dar. Até os meus ossos vão para o lugar certo. Quanto mais a minha vida, quanto mais as minhas ações, quanto mais os meus pensamentos. Que Deus nos ajude a ir para o lugar certo com prudência em nome de Jesus. Amém? Qual é o terceiro P da vida do seu Zé? Alguém lembra o primeiro? Perseverança. Do fundo do poço para o topo do mundo. O segundo P é o P da prudência. Há janelas que é melhor fechar, há portas que é melhor não abrir. E o terceiro P da vida do seu Zé é o P do perdão. Eu não consigo imaginar uma pessoa que progride na vida sem uma profunda capacidade de perdoar. O José é um exemplo de um espírito perdoador. Você sabe o que é o perdão? É aprender a conviver com os efeitos da mágoa, aprender a superar a ferida da decepção, da traição, das expectativas frustradas. Gente, eu estou a falar de um rapaz que foi traído pelos irmãos. Não é doloroso isso, pastor Paulo? Doloroso. Como é doloroso na minha vida imaginar, olhar para a vida do José e dizer: José, você foi jogado num buraco pelos teus irmãos. Não foi pelos filisteus, não foi pelos amorreus, não foi pelos cananeus, foi pelos teus irmãos. Gente que você jurava que te amava, gente que você achou que gostava de você, gente que devia cuidar de você, você era o mais novo, um dos pequenininhos, gente que devia gostar de você, jogou a tua vida no poço, José. Gente que devia prometer amor, prometer carinho, prometer afago, proteger você, destruiu sua vida. Dá para imaginar o que é isso? José, você sofreu pelos erros do teu pai. O teu pai gostava mais de você. Você não tem culpa disso. Sua mãe morreu. O seu irmão mais novo está aí. O teu pai gosta de você. Não gosta muito dos outros. E os outros odeiam você. Como é que você reage quando você tem que lidar com consequências do erro dos outros? O sujeito joga ácido na sua cara e todos os dias você olha no espelho e vê a sua cara deformada pelo ácido que o outro jogou. Isso é doloroso, pessoal, sim ou não? Vocês têm vivido essa escola? A escola da vida nos faz passar por lições assim. De repente vem uma notícia, de repente você descobre algo de gente que você amou. De gente que você deu a vida, que você investiu dinheiro, emoção, tempo. E de repente vem ali um balde de frustração, de dor, de decepção. Volta aqui, da casa do pai com 17, para o fundo do poço, sai do poço, é vendido aos ismaelitas e midianitas, vai para a casa do Potifar, o tempo está a andar, e aí ele chega na casa do chefe, a mulher do chefe gosta dele, ele vai para o fundo do poço, 2 anos, sai, e aí o faraó começa a ter sonhos. O faraó tem sonho de 7 vacas gordas, e depois de 7 vacas magras. E aí ninguém no Egito interpreta isso. Aí uns amigos do faraó dizem: olha, tem um sujeito lá, ele é fixe, ele pode interpretar. O Zé é elevado, interpreta o sonho do rei. O rei diz: então José, você vai coordenar isso. Faraó administra 20% de todo o trigo. As 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. O Egito vai enriquecer muito. Você vai estocar. O mundo inteiro, depois de 7 anos, virá pedir comida aqui para nós. O faraó olha aquilo e diz: esse sujeito é um gênio. Eu quero chamá-lo para ser o primeiro-ministro do Egito. Ninguém há espírito excelente como ele. Mas como Deus fez o mundo em forma de bola? Não fez? Você tinha notado isso? Deus fez o mundo em forma de bola, bola que gira. Desse dia aqui, até aquele dia lá,
nós temos um hiato, um intervalo de tempo, um delta T, em que, da casa do pai com 17, ele assume o governo do Egito aos 30. Mais 7 anos de fartura, 37. Mais 2 anos de fome, 39. Quem é que vem visitar o Zé? Não me diga isso que já me arrepia. Quem é que vem pedir comida para o seu Zé? Aqueles que o jogaram no fundo do poço. No segundo ano da fome sobre a terra, os irmãos de José vão até ele e se ajoelham. Não o reconhecem porque o José agora é diferente. Ele agora é mais egípcio do que hebreu. Ele tem o jeitão dos egípcios, ele fala em linguagem dos egípcios, ele tem aquelas roupas típicas dos egípcios. Ele não é mais um hebreu, ele tem nome de egípcio. Ele tem uma mulher egípcia, lembram-se disso? E os irmãos olham para ele e dizem: quem é esse senhor? E aí quando José entra, José vive, se você puder apontar, uma das coisas mais difíceis da minha vida. Chama-se a agonia do perdão. A agonia do perdão. O perdão nunca é barato. O perdão nunca é de graça. O perdão sempre arranca de nós um pedaço. Alguém já viveu isso? O perdão, ele sempre nos desafia a nos ferirmos, a nos arrancar de nós alguma coisa, porque é doloroso. E quando José vê os irmãos, reação do seu Zé: sair para chorar. Lembram disso? O José vai chorar. Ele diz: não é possível, Catarina, eu vi isso. Faz quantos anos? 22 anos. 22 anos, eu sonhei que haveria o sol, a lua, 11 estrelas ajoelhadas diante de mim, e agora estou a ver isso. O que é que eu faço com esses meninos? O perdão é um reencontro com o nosso passado. Deus fala para o José: José, 22 anos depois, você precisa de um reencontro com o teu passado. E o teu passado é doloroso, porque a tua família te doeu. A tua família feriu o teu coração, seu Zé. A tua família machucou você. A tua família jogou você num buraco. O teu pai vive há 22 anos achando que você está morto. Os seus irmãos mancharam a tua túnica num bode de sangue e disseram: papai, o Zé morreu. Você imagina um pai 22 anos achando que o filho está morto. E aí o José olha para aquilo, e a Bíblia diz que o José vai correndo para o palácio dele, e ele chora, ele uiva, ele chora tão alto, que do lado de fora do palácio, as pessoas ouviam o choro de José. Sabe o que é isso, minha irmã? É a agonia do perdão. Dentro do Zé está assim: perdoa ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa? É agora é a hora. O grande teste do perdão é o reencontro. É fácil a gente dizer que perdoou uma pessoa que está a 15 mil quilômetros. É fácil dizer que alguém perdoou se não há convivência. Mas agora é cara a cara. É o reencontro com o passado. Vocês acabaram comigo, mas Deus trouxe vocês aqui para eu fazer o que eu apontei aqui, uma releitura saudável da minha dor. Releitura saudável da minha dor. Sabe o que é releitura saudável? Onde Deus estava quando vocês me jogaram no fundo daquele buraco. Onde Deus estava quando vocês acabaram com a minha vida. E sabe o que eu concluo? Diz José: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus usou para a bênção. Eu vim adiante de vocês, olha, sofri coisas que eu nem conto para vocês, mas deixa isso para lá. E é interessante em Gênesis 50, 51, 50, que eles se abraçam, eles se beijam. O José pergunta assim: ei, o pai de vocês está vivo? O pai de vocês está vivo? Sim, papai está vivo. Ah, eu quero vê-lo. 22 anos sem ver o pai. Vocês têm um irmão mais novo, não tem? Tem. Ah, eu também quero conhecê-lo. Ô, Benjamim. E aí o José está assim, ó. O coração disparado, ele sai para chorar várias vezes, porque ele sabe que perdão nunca é de graça. Para perdoar é preciso arrancar algo de nós. José tem uma opção: perdoar ou morrer. Ou ele perdoa ou ele morre. Ou ele perdoa, ou ele entra naquele ciclo autodestrutivo. Você fez, você vai pagar. Você fez, você vai pagar. Você fez, você vai pagar.
Lembra daquele poeta? A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Mas você fez, você tem que pagar. Deus é justo, você vai sentir o que eu senti. E aí, pessoal, eu acho lindo que o José no Egito tem 2 filhos. Um ele põe o nome de Manassés. E outro ele põe o nome de Efraim. Manassés significa: Deus me fez esquecer de toda a aflição que os meus irmãos me causaram. E o Efraim significa: Deus me fez crescer na terra do Egito. Um cara sozinho, sem família, num país estrangeiro, sem família por perto, vírgula, graças a Deus. Porque com a família assim, o sangue de Jesus tem poder. O José prospera, sem parente no Egito. Faraó dá uma mulher para ele, ele tem 2 filhos. O primeiro filho chama Deus me fez esquecer. O segundo filho chama-se Deus me fez crescer. Só quem esquece, cresce. Esquecer não é apagar da memória, isso é amnésia. Esquecer significa gerir bem, saudavelmente, os efeitos daquela dor. Reler com os óculos de Jesus Cristo o porquê Deus permitiu aquela situação específica na minha vida. De que forma Deus usou aquilo para eu crescer na fé, amar a Deus, aprender a perdoar aos meus irmãos. E o que é interessante, pastor Danilo, é que José chama os irmãos e eles se beijam. José beija todos. Beijam-se, choram. Imagina, 12 homens a beijar-se e a chorar. Imagina a cena. Choram e beijam. Depois eles vão conversar. Normalmente nós fazemos ao contrário. Nós conversamos para ver se vamos perdoar. Já viveram isso? Olha, nós vamos conversar primeiro. Temos aqui uma diferença, a gente conversa. Se você fizer isso, se você prometer que não me joga mais no buraco, se você me respeitar, então eu te beijo. Interessante que José, pastor Danilo, faz um movimento ao contrário. Primeiro eles se perdoam, depois eles conversam. Primeiro ele diz: eu perdoo vocês. Vem cá, eu quero beijar vocês, eu vou cuidar de vocês. Depois eles vão conversar. Traz o papai, traz os filhos, vamos acertar isso daqui. Olha, esse negócio de jogar no buraco acabou, hein? Foi só aquela vez. Pelo amor de Deus, está tudo fixe agora. Como é que é a sua estratégia para lidar com pessoas que adoeceram você? Você sabia que tem marido que adoece mulher? Você sabia que tem mulher que adoece marido? Você sabia que tem mãe que deixa filho doente? Você sabia que tem líder que adoece liderados? Você sabia que tem amigo que adoece outros? Como é que você lida com as pessoas que te adoecem? Como é que você lida quando há o rancor? O rancor é o caminho mais rápido para o adoecimento físico, mental e psicológico. É o caminho mais rápido para o cancro, é o caminho mais rápido para a solidão, é o caminho mais rápido para o adoecimento, é o rancor. Rancor é conviver com alguém que você não quer conviver. Rancor, guardar rancor, é viver com alguém, jantar com ele todos os dias. Porque quando você chega em casa para jantar, aquela pessoa que você tem rancor está lá à sua espera. Guardar rancor é ir para a praia, para o Algarve em agosto, lindamente. Chega lá, quem é que está com guarda-sol à sua espera? Eu ia dizer com água de coco, olha que ato falho, penso que eu estou em outra terra. Quem é que está lá à sua espera? Ela. Sabe por quê? Porque quando a gente guarda rancor, a gente convive com quem a gente não quer. E para onde vamos? Ele está conosco. É melhor tratar, perdoar, do que morrer. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Falando em rancor, eu vi um vídeo ali que deram um ovo na minha filha, né? Depois eu preciso conversar com aquela pessoa. Não vi direito de quem era aquela mão, mas fecha parênteses. Eu sou um cara que perdoa, menos isso. Nós podemos orar, eu queria convidar os irmãos do louvor que viessem aqui à frente, por favor. Quantos recebem essa palavra em nome do Senhor? Perseverança, prudência e perdão. Será que nós podemos orar uns pelos outros nesta manhã? Você é uma pessoa próspera, porque você foi lavado e remido no sangue de Jesus. O cristão é vencedor, mais do que vencedor. Quais são as áreas da sua vida que precisam de mais perseverança? Eu fiz algumas perguntas aqui para mim mesmo e eu queria partilhar convosco.
Se você quiser apontar, eu vou meditar nisso depois. Número 1, que sonhos da minha alma precisam ser restaurados por Deus? Eu cheguei até aqui, mas até onde eu posso ir? Aquela primeira música que nós cantamos mexeu muito comigo. Coragem, minha alma, Deus te conhece. Podemos cantar aquela? Que áreas da minha vida necessitam de maior prudência e de sabedoria? Em que partes da minha vida eu preciso evoluir? Número 3 e última. Quais são as minhas memórias mais dolorosas? Que recordações pessoais, familiares ou afetivas ainda causam algum desconforto em mim? Tenho conseguido fazer uma releitura saudável do meu processo de dor? Eu me lembro de uma musiquinha que eu aprendi quando era pequeno, que falava assim: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar. Aí é que vem agora. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. E o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Como é que a gente lida quando isso acontece? O anel que tu me deste era de vidro. E o amor, aquele amorzaço, era pouco. Acabou. Como é que nós lidamos com essas questões? Como é que nós sobrevivemos a isso? Coragem. Deus te conhece. Deus te conhece. Ele sabe o que vai na sua alma e o que é que precisa ser tratado hoje. Em nome de Jesus. Podemos fazer essa oração? Qual é a frustração da sua vida hoje? Qual é o que aconteceu com você? O que aconteceu? Por que é que com você não pode acontecer coisas maiores? Pode sim, Senhor. Pode sim, Senhor. Quem é que colocou pedra aí no teu caminho? O Senhor Jesus vai limpar esse caminho, em nome de Jesus. Podemos orar juntos? Enquanto nós louvamos, queria te convidar a sair do seu lugar, se você quiser. Vir aqui à frente e colocar diante de Deus alguma área da sua vida. Eu já estou aqui, eu estou aqui a falar para vocês, estou a fazer uma retrospectiva.